Boa tarde a todos, todas, bem-vindos a essa segunda sessão do nosso encontro anual da ISOC Brasil, né? Capítulo brasileiro da Internet Society, que está sendo realizado de modo virtual nesse ano, em função da pandemia. Né? Em anos anteriores, a gente fez eventos presenciais em diferentes cidades do país, e esse ano, né, estamos aqui nesse modo virtual. E na sessão anterior, na terça-feira, foi discutido o presente e o futuro da Internet Society em âmbito mundial, né? Quais são os planos, estratégias, desafios para a entidade no mundo todo. E hoje a ideia é nós discutirmos aqui os desafios, as oportunidades que existem para o capítulo brasileiro da Internet Society. Então, o que nós vamos... nós temos aqui conosco alguns debatedores. Deixa eu tentar conseguir compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Ainda não? Então não está funcionando o compartilhamento. Então estão me vendo. Então, isso, deixa eu tentar encontrar aqui. Agora sim. Agora sim. Muito bem. Então nós temos aqui 4 debatedores, e agradeço a presença deles, né, de terem aceitado o nosso convite para estarem aqui, o Carlos Afonso, a Raquel Gato, a Juliana Novaes e o Guilherme Alves. Depois eu vou fazer as apresentações deles um pouquinho mais formalmente, quando for passar a palavra a cada um deles. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês rapidamente algumas das informações que constam do nosso relatório anual de 2020 do capítulo brasileiro da Internet Society. Ele está nesse link aí, depois eu posso compartilhar o link pelo chat também, do Zoom aqui. Aqui é só um resumo muito curto, sem grandes análises, sem grandes detalhes. No relatório vocês podem encontrar as informações mais completas. A gente desenvolve atividades no capítulo aqui em dimensões bastante diferentes, muito usando parcerias com outras entidades, às quais nossos membros pertencem. Por exemplo, nós tivemos um projeto grande sobre redes comunitárias em parceria com o NUPEF, está aqui o Carlos Afonso, diretor executivo do NUPEF conosco. Foi um large grant da Internet Society, concedido 2 anos atrás, e um projeto que se estendeu por 2 anos até junho desse ano, para desenvolver redes comunitárias no norte do país. E agora, a partir de setembro desse ano, nós iniciamos um novo projeto em parceria, dessa vez com o IRIS, de Belo Horizonte, capitaneado pela Luísa Brandão, sobre a criptografia, mais uma vez um large grant da ISOC Foundation, e o projeto vai se estender por 12 meses. Nós também desenvolvemos cursos, também aproveitando financiamentos da Internet Society. Por exemplo, fizemos um curso que foi encerrado na semana passada, em parceria com o CEPI da Fundação Getúlio Vargas, Direito de São Paulo, sobre a estrutura e funcionamento da internet, baseado fortemente no projeto Internet Way of Networking da Internet Society. Foi um small grant da ISOC Foundation, mais o apoio não financeiro da própria FGV. Estamos encerrando, nesta semana, na próxima semana, um curso em redes comunitárias, também graças a um apoio financeiro, um small grant da Internet Society Foundation, em parceria com o Instituto Bem-Estar Brasil, e também com recursos não financeiros do próprio Instituto Bem-Estar Brasil. Nós concluímos um curso chamado Vem para a Rede, para fomentar o empreendedorismo digital, que foi o nosso projeto do Chapterton, que é uma maratona todos os anos, de uma competição desenvolvida todos os anos pela Internet Society, que teve o apoio também do Facebook nesse ano. Nós temos esse encontro anual aqui. Nós realizamos 2 semanas atrás o workshop pré-IETF, uma parceria do capítulo com um grupo de pesquisadores da América Latina e Caribe vinculados ao IETF e à Sociedade Brasileira de Computação. Realizamos ao longo do ano muitos webinars, fizemos um open house, participamos em parceria com a Anatel e o IT do Girls in ICT, fizemos webinars sobre
Internet Way of Networking, sobre criptografia, sobre responsabilidade de intermediários, que foi o encerramento do curso em parceria com a FGV. Ao longo do ano tivemos diversas ações políticas e técnicas, ou técnica-políticas, digamos assim, manifestações sobre a rápida aprovação da LGPD, sobre o PL de fake news que estava em tramitação ainda está em tramitação no Congresso Nacional. Apoiamos o levantamento de um mapeamento de responsabilidade de intermediários na América Latina e Caribe. Fizemos um esforço grande na área de responsabilidade de intermediários aqui no Brasil, endossamos um estudo que foi encomendado pela Internet Society, realizado pela Bruna Santos, né, e estamos elaborando um conjunto de recomendações para futuros eventuais processos legislativos e regulatórios nessa área. Inclusive, amanhã vamos ter um encontro para discutir esse assunto. Enviamos uma contribuição para a consulta pública, né, o PDP, da Internet Society sobre Internet Way of Networking. Enviamos contribuições à Anatel sobre consultas públicas que ela abriu neste ano. Passamos a fazer parte da Global Encryption Coalition, que foi criada internacionalmente com a participação da ISOC e de vários capítulos e de outras entidades. Participamos de campanhas como o Cripto Agosto, o Fique Esperto, a coalizão Wi-Fi 6E, que, aliás, conseguiu hoje, na aprovação na diretoria da Anatel, de uma consulta pública que vai reservar toda a banda de 6 GB para Wi-Fi, né, o uso não licenciado do espectro. Né, participamos como parceiros do projeto do Diálogo Cidadão, a Raquel, que está aqui conosco, né, foi uma das líderes desse projeto aqui no Brasil. Participamos regularmente de uma grande quantidade de atividades da Internet Society, né, tanto na região da América Latina como mundialmente, né, por exemplo, participamos de várias sessões do workshop de capítulos da América Latina e Caribe, contribuímos, né, no evento Intercommunity no mês de outubro, né? Conseguimos captar apoios financeiros e não financeiros, né, de muitas parcerias, né? Todos os anos nós conseguimos o chamado funding administrativo da Internet Society, né? Conseguimos um large grant, 2 small grants da Internet Society, da ISOC Foundation, tivemos um apoio financeiro através do Shepperton, parcerias que trouxeram outros recursos financeiros ou não financeiros com a Internet Society. O Diego, que está aqui presente, né, um grande parceiro, conseguiu nos ajudar e trazer esses recursos adicionais da Internet Society. Né? Temos tido apoio constante do NIC-BR, parcerias com o NUPEF, com a FGV, com o IRIS, com o Facebook, para diferentes atividades esse ano. Muito felizes de termos tido uma muito forte integração com o staff da Internet Society, não só o Diego, a Nancy, que é a responsável pelos capítulos da América Latina, e outras, né, pessoas do staff de vários projetos nos quais nós nos engajamos. Fizemos uma chamada aberta para pré-propostas de membros nossos que queriam submeter projetos para a Large Grant da ISOC Foundation. Né, fizemos uma pré-seleção aqui, né, e submetemos 4 dessas propostas para a chamada da ISOC Foundation, e uma delas, para nossa felicidade, foi aceita, a proposta de criptografia com parceria com o IRIS. Criamos uma equipe de comunicação, procuramos ter uma presença mais forte nas redes sociais, implantamos, era uma antiga demanda dos nossos membros, né, um sistema online de pagamento de anuidade para os membros pagantes, e o nosso capítulo, graças a esse conjunto de atividades e de manter todas as suas, né, ações regularmente registradas e ter um certo volume de ações, né, classificados como gigabit, né, que é o nível de classificação mais alto da Internet Society, que reconhece o trabalho dos capítulos. Há muito mais coisas lá no relatório que vocês podem olhar. Então, qual é a nossa ideia aqui nesse debate? Né? O relatório é, óbvio, só um pano de fundo, né, para que, né, se possa ter uma ideia daquilo que nós estamos conseguindo fazer hoje em dia. Então, a nossa pergunta aqui nesse debate, para os nossos debatedores e para os membros que estão aqui conosco, né, quais são os principais desafios e oportunidades para o capítulo nos próximos anos? Né? De que forma nós podemos envolver os nossos membros de uma maneira mais efetiva nas ações, seja naquelas que a gente já vem realizando, em outras ações? Né? Quais tipos de ações a ISOC Brasil deveria realizar e que nós não estamos atualmente realizando, né? Porque não nos demos conta que poderíamos fazer, porque não temos tido mãos suficientes para fazer isso, ou faltam recursos financeiros? De que forma a ISOC Brasil poderia aumentar de forma significativa as suas receitas?
para que isso possa nos habilitar a desenvolver um volume maior de atividades. E se a gente pudesse fazer um exercício de futurologia num panorama muito otimista, se nós tivéssemos um aumento significativo de receitas, de que forma esses recursos adicionais poderiam ser utilizados para que a gente leve adiante a missão da ISOC Brasil em particular, e ofereça para os membros um conjunto de ações, né, que realmente interesse a eles e que façam eles se engajar cada vez mais em torno do capítulo. Bom, e para discutir essas questões, são apenas sugestões, né, e quaisquer outras questões que os nossos debatedores e os participantes aqui queiram, né, a gente convidou 4 pessoas, né, membros ativos do capítulo, né, que tem cada um deles a sua trajetória dentro do capítulo e que contribuiu de diferentes maneiras para o capítulo até hoje. Então, qual é a ideia? Né? Vamos dar, sei lá, 5 a 7 minutos para cada um dos nossos debatedores para fazerem as suas, né, contribuições iniciais em relação a essas questões que nós colocamos ou quaisquer outras que eles julguem que são relevantes para discutir o presente atual, né, do capítulo e o que nós podemos fazer no futuro, né? E depois a gente vai ter um debate bastante aberto aqui, um bate-papo, né, sobre estas ou outras ideias. Então, nós vamos começar com o Carlos Afonso. Né? Carlos Afonso, né, dispensaria apresentações, um dos nomes brasileiros mais lembrados no cenário da governança e da internet. Né? Ele vem trabalhando com desenvolvimento humano desde a década de 70, fundou e atuou junto a várias organizações, autor de livros, artigos, estudos sobre temas sociais e políticos, sobre o desenvolvimento e a governança da internet. Ele foi, muito em particular, né, importante para nós aqui, cofundador, presidente do capítulo brasileiro, né, ele continua sendo membro da diretoria, é membro do MAG atualmente, né, o Comitê Assessor Multissetorial do IGF, diretor executivo do Instituto NUPEF, como eu já falei antes, né, que tem um foco em alavancagem das TICs para o desenvolvimento humano sustentável. Muito bem, CA. Então, a palavra está contigo. Obrigado. Boa tarde, boa noite já a todos e todas. As perguntas feitas são muito pertinentes, muito pertinentes. Apesar de aparecerem genéricas, não são de jeito nenhum. Eu estava aqui vendo o novo plano de ação, né, da nossa internet mãe, e eles trabalham em 3 linhas, que é o crescimento da internet, o reforço da internet, a segurança e que ações podem ser feitas, e uma 4ª linha que é que ações podem ser feitas para que tudo isso seja realizado. São também colocações genéricas, mas pertinentes, porque englobam os grandes desafios que nós temos. Né? E eu acho que um dos desafios que se coloca muito fortemente é o relacionado à situação da pandemia. A pandemia nos demonstrou que a vulnerabilidade da sociedade em termos de comunicação é muito grande. Né? E principalmente quando temos que encarar uma situação em que não podemos nos reunir face a face. Não podemos assistir a uma aula face a face, não podemos ter segurança para fazer certas compras, não podemos fazer as reuniões das nossas entidades ou empresas, etc. Tudo isso tem que ser, de algum modo, feito remotamente. E aí se descobriu que a rede, a internet, passa a ser ainda mais importante, muito importante mesmo. E não só o fato da pessoa estar conectada, mas tem que estar bem conectada. Não dá para você fazer, por exemplo, educação à distância usando um telefone pré-pago. Quando se faz estatística sobre acesso à internet, acaba se contando a pessoa que tem um acesso pré-pago como conectada à internet. E isso aí é muito enganador, porque não está realmente conectada, né, para a qualidade de serviço que é requerida hoje. E a pandemia nos mostrou que essa qualidade de serviço tem que estar presente em todas as residências, em todos os locais. É um desafio muito grande. Então,
entre os principais desafios, não só para o capítulo brasileiro, mas para todos os capítulos, porque a pandemia é planetária, está esse de conectar bem todos os domicílios e que eles possam estar conectados de forma permanente. Aí você pode dizer que você pode ter a educação à distância, universalizada ou quase universalizada, e mais, a pandemia nos pega num momento em que a maioria dos governos, eu já disse isso, acho que no outro painel, o Brasil tem mais de 5.600 governos, são 5.570 municípios, mais os governos estaduais e o governo federal. E todos eles estão caminhando, mais ou menos, na direção de serviços online. O cidadão, por exemplo, que tem que ter acesso a um apoio emergencial, hoje a maioria deles tem que fazer filas horríveis para ficar esperando que se abra uma agência de um banco, da Caixa, ou o que seja, para poder obter o recurso. E isso poderia ter sido feito de uma maneira quase que automática se todos estivessem bem conectados. Então, o desafio do acesso universal ficou muito mais evidente. Então, esse eu acho um grande desafio e que está como um primeiro objetivo, está entre o primeiro e o segundo grandes objetivos da nova estratégia proposta a partir de 2021 para a Internet Society mesmo. E essas ações, parte delas é os chamados projetos demonstração nos locais, que é o que eu chamo as tais redes comunitárias. Rede comunitária não é uma solução estratégica. Nós não vamos conseguir fazer redes comunitárias em todas as localidades, em todos os bairros, em todos os locais em que haja dificuldade de conexão. Por incrível que pareça, a cidade mais rica do país e o terceiro PIB do país, quase o quarto, que é a cidade de São Paulo, tem áreas imensas, mal conectadas e quase sem conectividade. Então, esse problema é muito sério, é muito difícil de você resolver. Você resolve mostrando como você pode conectar uma comunidade com a ideia de rede comunitária, mas você tem um desafio, essa rede comunitária não existe sozinha. Ela precisa ter um ponto de conexão. E as espinhas dorsais do país não chegam a todos os municípios. Não chegam aos municípios de modo que dali um provedorzinho local pode fornecer a conexão para uma rede comunitária, por exemplo. E muitas dessas redes têm que usar serviços via satélite, caros e de baixa velocidade, com uma latência imensa, que não dá para você trabalhar isso direito, por exemplo, para uma interação como a que nós estamos tendo aqui agora. Então, esse desafio da conectividade e a forma dessa conectividade e a universalização dela para todos os domicílios é o grande desafio, na minha opinião, que a própria pandemia nos demonstrou de forma muito dura. Depois, o envolvimento dos membros. Nós temos, na verdade, que ampliar o número de membros, não há dúvida. Mas, antes disso, eu quero lembrar que a Internet Society Brasil, o capítulo brasileiro, não está sozinho. Nós temos outras estruturas, outras organizações, outras associações que estão trabalhando em direções parecidas. Uma delas é a CDR, a Coalizão Direitos na Rede, que trabalha diretamente com o Congresso Nacional na advocacy para melhorar a legislação e a regulação do Brasil que afeta a internet. A CDR, por exemplo, teve um papel crucial em acelerar a sanção da Lei Geral de Proteção de Dados e finalmente, de botar para andar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse é só um exemplo de vários outros que a CDR tem atuado. Temos aí sediado no NIC-BR o escritório brasileiro do W3C, que trata de um outro ponto fundamental, que é o acesso universal real para pessoas com deficiência, pessoas que precisam acessar a internet e que têm dificuldade de ver um site adequadamente porque ele não tem compliance com as normas da WAI, que é as normas de acessibilidade. Então, a acessibilidade dos serviços também é fundamental e nós podemos atuar aí em parceria com o W3C, brasileiro.
E outros exemplos que mostram que nós não estamos sozinhos, né? Existem várias organizações trabalhando com a iniciativa de redes comunitárias, na ideia de mostrar que com essas redes você pode resolver uma necessidade imediata, mas é uma demonstração de que você precisa, para aquela localidade, tornar a conexão, a conectividade mais universal e mais permanente. Esse é outro exemplo de várias organizações. Então, essa relação, essa integração do trabalho do capítulo brasileiro com as outras ações organizadas que estão sendo levadas é muito importante. Ter consciência que nós não estamos sozinhos, né? Então, isso é que eu gostaria de colocar para abrir a discussão, né? Outro ponto é como a ISOC Brasil pode ser mais autônoma e ter mais receita. Isso é um trabalho que nós ainda não conseguimos resolver, é um desafio grande, né? E que nós precisamos pensar muito bem como fazer. Mais recursos é essencial e não significa a gente se tornar uma organização grande, com muitos funcionários, não é nada disso. Mas mais recursos para potencializar o impacto das nossas ações. Com pouquíssimos recursos, pouquíssimos. Nós já fizemos o que está descrito aí no relatório anual que o professor Flávio elaborou, que é fantástico o que a gente conseguiu, né? Certamente com os vários apoios, mas se a gente tivesse esses apoios de maneira mais sólida, poderíamos fazer muito mais, né? E com melhor qualidade. Então, vamos dizer, para excitar o debate, eu queria colocar esses pontos, por enquanto. Obrigado. Muito obrigado, Céa. Muito obrigado. Vamos passar agora, então, a Raquel. Raquel, advogada, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, já foi gerente sênior de políticas públicas da Internet Society, né? Então tem uma boa experiência pelo lado do staff, né? Na condução dos projetos da Internet Society, né? Foi assessora do NIC-BR, foi diretora do nosso capítulo aqui em gestões anteriores, né? Também foi membro do MAG, né? O Comitê Assessor Multissetorial lá do IGF da ONU, como o CA. Então, a Raquel tem bastante experiência, né, no capítulo há muitos anos. Vamos ouvir o que a Raquel tem para nos contar. Vamos lá, Raquel. Obrigada, Flávio. E é sempre difícil falar depois do CA, porque a gente quer começar a conversa, mas eu vou tentar estruturar. Primeiro, parabenizando por todo o trabalho que foi feito, e o relatório, eu acho que é só uma demonstração, uma pequena demonstração do grande trabalho. O CA comentava agora no final, com poucos recursos, e eu adiciono num contexto instável, né, com a pandemia, com tantas mudanças e, enfim, com toda a pressão que nós vivemos, o capítulo ainda conseguiu produzir e ampliar, né, o seu rol de atividades. Então, eu só deixo aí parabéns para todos os envolvidos, Flávio, na sua pessoa, que eu sei que muito disso é o teu esforço aí por trás levando, né? E na sessão de terça, o Christian bem lembrou que todo esse trabalho é voluntário, então é muito importante pontuar que isso é feito com carinho, com esforço, e ver esses resultados, né, consolidados é sempre muito importante. Agora, estruturando, pensando um pouco no futuro, porque o presente está muito bom, mas sempre tem o que melhorar. E estruturando um pouco na fala do CA, o relatório de atividades da ISOC Global teve uma mudança, né, nos últimos 2, 3 anos, que foi justamente colocar uma lógica do que é feito, né, do o que, o what, e depois pensar no quem e como a gente vai fazer. E nessa lógica, né, me parece que é uma estrutura interessante para a própria ISOC Brasil. O CA pontuou brilhantemente a questão de conectividade, né? O primeiro a primeira grande trilha que segue a ISOC Global, com a questão da evolução e do crescimento, né? E então eu vou abrir um pouquinho mais sobre a questão do fortalecimento da internet, porque sim, é muito importante que todos estejam conectados, né, e tenham a possibilidade de se conectar. A pandemia nos mostrou que isso é uma questão também de cidadania, mais do que só uma questão de opção,
mas é importante que a gente assegure que a internet continue existindo para quando essas pessoas se conectarem, que ela continue sendo aberta, né? Continue sendo a internet que a gente conhece. E para isso tem algumas ações que são importantes, principalmente aqui no Brasil, né? E aí a gente vai discutir todo o contexto, tanto que já foi feito com a Bruna, que já foi feito né, com o estudo do Marco Civil, e que vem sendo feito com as discussões da fake news, que tem, claro, um impacto nessas características, ou um potencial impacto, né, em romper com essas características que são fundamentais para a internet, e aí esse trabalho, eu acho que é contínuo da Exoc Brasil, em levantar essa voz né, do que faz a internet ser o que ela é e quais são os riscos por os processos legislativos e regulatórios que a gente vê surgir. Além desses do momento, né, outros poderão vir. Então, a Exoc Brasil continua tendo pelo menos eu vejo, continua tendo essa relevância, né, com relação à voz em defesa da internet. E aí, né, lembrando um pouco o que o CA falou, mas quem vai fazer isso? Né? O que a gente acha que tem claro nessa estrutura de temos que conectar e temos que garantir que quando as pessoas se conectem, elas cheguem a uma internet aberta, a uma internet livre. Ok. A partir daí, quem tem que fazer isso, né? Ou quem pode fazer isso? Bom, a Exoc Brasil, pensando como uma associação de membros, não só o crescimento, né, dessa base de membros, mas entender o que é relevante. Eu acho que, voltando, né, à questão do contexto da pandemia, com essa instabilidade, as prioridades mudam. Mesmo no contexto global, a gente vê uma revisão de uma série desses mecanismos, tanto do IGF quanto do LAC-IGF, enfim, todos esses processos e esses mecanismos de governança já naturalmente vêm passando por um processo de refletir, repensar a sua estrutura, a sua existência e instaurar novos modelos, né? E com a Exoc Brasil, eu acho que não é diferente nesse sentido de ser um momento importante para refletir o que importa para os membros, né? E como atrair maior atividade. É natural numa base aí gigante como a da Exoc Brasil, que nem todos participem, né? E nem sempre tudo é interessante ou nem sempre é o momento ideal, as pessoas não têm tempo, né? Mas entender quais são os motivadores e colocar isso de uma certa forma no plano de atividades aí 2021 e até mais a longo prazo, né? 2, 3 anos, seria um processo interessante. E nesse processo também pensar, além da base de membros, com os parceiros que o CA e o Flávio também mencionaram. Acho que a Exoc começou a crescer além dos membros organizacionais, que têm esse compromisso, que têm esse apoio financeiro, né, de sustentar uma membresia organizacional, os parceiros são muito importantes para ampliar essa base tanto de incidência quanto de sustentabilidade, né? E podem se converter também, né, de parceiros a membros organizacionais. Então, tem um crescendo que pode ser pensado nesse caminho da sustentabilidade. Bom, eu estou vendo que o meu tempo está tá exaurindo, mas eu queria pensar também um pouco mais em como, aí no como, né? Eu falei que eu ia chegar no que, o quem e o como. E uma proposta mais concreta seria justamente retomar, né, aquelas ideias dos grupos de trabalho, que eu acho que é fundamental para a gente estabelecer perdão, me fugiu agora a palavra, mas é uma colaboração mais constante, né? Os grupos de trabalho, eles nesse espírito de juntar aqueles que têm um interesse comum, que têm uma meta comum e que podem avançar, né? Que cria esse compromisso de você avançar e, ao mesmo tempo, gera um impacto, né? E aí é um ciclo virtuoso para a Exoc Brasil. Mas eu deixo por aí. Obrigada, Flávio. Desculpa estender. Não, tá ótimo. Obrigado, Raquel.
Obrigado por tuas ideias. Muito bem, vamos então agora convidar a Juliana para dar a sua contribuição, né? A Juliana é pesquisadora na área de Direito e Tecnologia, ativista dos direitos digitais, faz parte do conselho diretor do Observatório da Juventude da Internet Society, né? O Youth Observatory, né? É Internet of Rights Fellow no artigo 19, e os principais tópicos de interesse dela são a regulação da infraestrutura, economia digital, liberdade de expressão na internet, né? E a Juliana já tem, né, colaborado em diferentes atividades do capítulo. Então, Juliana, por favor. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Eu sou a Juliana, falo aqui de São Paulo. Queria, primeiramente, agradecer o convite do professor Flávio e para estar aqui com vocês hoje, também parabenizar o capítulo como um todo pela apresentação do relatório. Fico realmente muito feliz de ver essa quantidade e variedade de atividades, né, que foram feitas pelo capítulo do Brasil ao longo do ano, ainda que a gente tenha tido um ano completamente fora do normal, né. Eu vou falar um pouquinho da minha perspectiva em relação às atividades do capítulo e do futuro da ISOC Brasil, com foco na inclusão de jovens e principalmente na inclusão de jovens mulheres. Bom, entrei na ISOC Brasil há mais ou menos uns 2 anos e meio, quando eu participei do programa Youth, do CGI, e depois da ISOC. Eu também, nessa parte do Youth Observatory, que é o grupo de interesse especial para jovens da ISOC, então já estou nesse ecossistema de jovens há algum tempo. Bom, queria começar minha fala falando um pouco sobre o porquê que é importante, né, a gente ter jovens nesse ecossistema de governança da internet e na ISOC Brasil. E eu acredito que tem uma série de motivos para isso, não só para que novas perspectivas sejam ouvidas, mas também para que o próprio ecossistema se renove ao longo do tempo e existam novas pessoas transmitindo as mensagens da ISOC a favor de uma internet aberta e para todos. E eu acho que o próprio ecossistema já reconheceu essa importância há muito tempo, e por isso a gente tem tantos programas hoje em dia que tem como objetivo principal de incluir jovens, como é o exemplo do programa CGI, o programa da ISOC, o programa da ICANN, e recentemente também a ITU anunciou que está estruturando o seu programa de jovens. Então, bom, quais são, né, os principais desafios para que mais pessoas jovens possam participar da governança da internet e também como isso se relaciona, né, com as atividades da ISOC Brasil? Eu acredito que a maior dificuldade que os jovens têm, uma vez que eles entram nesse ecossistema, é de encontrar o seu nicho, né, encontrar um lugar para dar seus primeiros passos ali, né, porque alguns ambientes parecem um pouco intimidadores para quem está entrando agora. As pessoas geralmente estão ali nos seus últimos anos de universidade, ainda estão em dúvida sobre o que fazer depois disso. Então, quando você é jovem e você chega nesse espaço, e você vê que a maior parte das pessoas ali tem mais de 40 anos, e se você é mulher, a maior parte das pessoas ali são homens, isso acaba dificultando que essas pessoas permaneçam, né, e encontrem, né, o seu nicho dentro da governança. E eu acho que aí a ISOC tem um papel fundamental, porque para a maior parte dos jovens que entram de primeira viagem assim, na GI, a ISOC costuma ser uma grande porta de entrada, assim. Claro, pela existência de um programa de bolsas, mas não só pela bolsa em si, mas também porque a ISOC tem esse papel de fazer com que, oferecer, né, oportunidades para que jovens continuem no ecossistema, seja pelos capítulos nacionais, seja pelos SIGs. Qualquer pessoa pode entrar num capítulo da ISOC ou num SIG, não existe um pré-requisito de experiência, não existe um pré-requisito de know-how, e isso faz com que essas pessoas que estão ali no início da carreira delas consigam se identificar com as atividades que estão sendo feitas ali, porque, na verdade, o que você precisa é de vontade de participar e tempo, né? Não existe nenhum requisito muito específico, então isso acaba sendo uma grande porta para que essas pessoas continuem no ecossistema, uma vez que elas participaram pela primeira vez ali de um IGF, de um Fórum do Brasil, ou de um MACGF. A ISOC, ela tem esse papel muito importante, que é o de envolver, né, esses jovens e ser também um lugar onde as pessoas possam conhecer outras pessoas, possam encontrar temas que elas gostariam de se aprofundar. Então, eu acho que, na minha perspectiva pessoal, assim, a ISOC teve um papel muito importante para que eu encontrasse meus caminhos aí na governança, e diria também que a maior parte das oportunidades que eu tive depois de ter entrado nesse ecossistema foi devido ao meu envolvimento no ecossistema da ISOC no geral.
E eu acho que a ISOC Brasil, nesse aspecto, tem uma grande oportunidade pela frente nos próximos anos, porque cada vez mais a gente tem jovens entrando nesse meio, seja por todos os programas que existem por aí, ou seja, por outros meios, mas o fato é que cada vez mais eu vejo mais pessoas interessadas nos temas que nós trabalhamos dentro desse ecossistema, e cada vez mais esses jovens procuram lugares onde eles possam fazer algum tipo de impacto ou trabalhar em projetos, enfim, com poucos recursos ou com muitos recursos, mas o importante é fazer alguma coisa prática que gere um impacto positivo na internet. Então, eu acho que a ISOC, nesse aspecto, tem passado por uma trajetória ao longo desses últimos anos, pelo menos pelo que eu tenho visto, com cada vez mais pessoas jovens, cada vez mais mulheres participando também dos projetos. Eu fico muito feliz, por exemplo, de ver que a gente tem hoje na organização mulheres como a Poli, como a Giovana, que são membros ativos que participam da organização das coisas, que tem um papel muito relevante na AISA, que eu acho que isso acaba servindo, de certa maneira, como um exemplo para que outras pessoas possam tomar liderança para fazer determinadas ações que têm impacto na AISA do Brasil e possam continuar participando desse ecossistema. Eu acho também que os últimos anos têm trazido projetos para a AISA do Brasil que atraem pessoas para fora da bolha, como é um exemplo bem citado aí pelo CA, dos projetos envolvendo redes comunitárias. Isso, na minha opinião, é uma grande oportunidade para que o capítulo seja cada vez mais diverso e inclusivo, porque, no geral, em projetos de redes comunitárias, a gente acaba atingindo pessoas que não seriam tradicionalmente atingidas dentro dos espaços mais tradicionais de GI, como os fóruns, etc. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade também para a ISOC, de diversificar também as pessoas que compõem, né, os seus membros, e também o tipo de impacto que é feito, né, para que esse impacto saia um pouco da bolha da GI, que a gente sabe que é bem concentrada, né, a gente vive nesse mundinho que é muito rico, mas ele ainda é bem pequenininho. A gente precisa expandir isso de certa forma, então eu acho que esse tipo de iniciativa é super interessante. Eu participei na equipe de suporte, né, do curso organizado pelo Instituto Bem-Estar, e eu acho que ali eu vejo realmente assim o quanto a gente tem um potencial muito grande, né, de impactar comunidades no Brasil. O objetivo, né, desse curso era de oferecer ferramentas para que essas redes, né, pudessem se regularizar sua situação perante a Anatel, que é uma coisa bem importante, né, para que elas não sejam sujeitas a nenhum tipo de risco de sanção, etc. E ali eu vi, assim, o quanto realmente é importante a gente sair desse mundo, dessa bolha, né, e realmente expandir nossos horizontes para outras formas, né, de usar a internet, e como a ISOC pode colaborar para que isso seja possível, para que essas pessoas tenham as ferramentas necessárias para, enfim, para não correr riscos regulatórios, enfim. Então, de maneira geral, eu acho que ainda existem muitos desafios para incluir jovens, principalmente jovens mulheres na ISOC e na governança da internet como um todo, mas cada vez mais eu vejo esforços positivos por parte das organizações para que existam mais iniciativas para quebrar esse tipo de barreira, né? Então, para que essas pessoas se sintam menos intimidadas e mais convidadas a fazer parte desses espaços. E eu acho que várias das atividades do capítulo em 2020 colocam jovens numa posição de liderança, de protagonismo, e eu acho que isso é extremamente importante. Então, para 2021, né, com a retomada dos fóruns presenciais, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aí de aumentar a presença do capítulo nesses espaços e trazer gente jovem para renovar as atividades. Acho que uma iniciativa interessante seria fazer, por exemplo, rodas de apresentação com os membros da ISOC Brasil em relação aos bolsistas do CGI, por exemplo, em relação aos bolsistas da ISOC, para que essas pessoas possam ter um contato mais em primeira mão com o que acontece dentro do capítulo e se interessem em participar, se interessem em contribuir. E como complementação, acho também importante que
o capítulo como um todo tenha uma estratégia de comunicação para que a mensagem sobre o que a gente está fazendo chegue para pessoas de diferentes lugares do Brasil, de diferentes situações socioeconômicas, e para que realmente a missão da ISO se concretize da forma mais plural possível no Brasil. Eu acho também que eu, com certeza, passei meu tempo, mas queria agradecer e passar a palavra para o professor. Obrigado, Juliana. Obrigado. Então, tá, vamos, então, completar essa primeira rodada com nossos debatedores, passando a palavra ao Guilherme Alves, né, jornalista pela UERJ, mestre em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele foi chefe editorial do Youth Observatory, né, da Internet Society, e atualmente é coordenador de engajamento de jovens na SaferNet Brasil, né, e membro já há vários anos também do capítulo aqui, que tem colaborado conosco também em diferentes atividades. Então, vamos lá, Guilherme, por favor. Obrigado, professor. Chegar no final da rodada, né, muitas coisas eu acho que já foram pautadas, e eu estou, com certeza, em consonância com o que a Ju falou, a Raquel, o CA também. E eu queria trazer alguns pontos mais específicos de comunicação. Eu achei que seria interessante pautar isso mais especificamente, porque nós tivemos agora em 2020 alguns avanços importantes nisso, né, na comunicação do capítulo, a comunicação pública do que o capítulo faz, e eu acredito que tem muita coisa que pode ser ainda desdobrada, e acho que isso tem impactos em vários dos pontos que a gente tem pautado aqui, inclusive, e acho que principalmente o engajamento de membros, né? Então, eu acho que nós temos uma oportunidade de fortalecer a presença do capítulo, tanto nas redes sociais, mas também junto a outras organizações de terceiro setor, e também para um público mais externo, né, a partir de participações de imprensa. Eu acho que o caráter técnico do capítulo é muito forte, e ele deve ser defendido, quando a gente fala, por exemplo, de uma participação mais ativa para falar de temáticas de interesse público que estão acontecendo, por exemplo, no Congresso, mas também outras questões mais factuais, né, que envolvem o trabalho ou que diz respeito à missão da Internet Society. Então, eu acho que fortalecer essa presença é importante. E para 2021, a gente tem ainda essa perspectiva, né, de pelo menos uma parte do ano ser ainda bastante pautado pela pandemia, e acho que algumas das ações que foram feitas esse ano, por exemplo, pelo Chapterton, mas também alguns outros eventos que dizem respeito a oferecer treinamento para membros e para o público externo, podem ser fortalecidos, e acho que tem tudo a ver com o cenário que a gente ainda vai enfrentar, de continuar tendo atividades remotas durante uma parte do tempo, e continuar tendo uma necessidade muito grande, enquanto sociedade, de treinamentos específicos para lidar com aspectos de internet, e que o capítulo tem muitas contribuições a fazer qualitativas, né? Então, esse aspecto introdutório do capítulo, acho que de oferecer treinamentos mais introdutórios de aspectos relacionados, por exemplo, à segurança da internet, ou aspectos relacionados, por exemplo, à própria discussão que a gente fez, né, de redes comunitárias e tudo mais, eu acho que tem tudo a ver com a missão da Internet Society, e tem tudo a ver com o que a gente consegue fazer de forma imediata, né? É uma coisa mais introdutória, projetos um pouco mais simples, e que podem ser capitaneados por uma presença maior de uma comunicação mais assertiva, né? E aí eu acho que isso ajuda a gente trazer um dinamismo para o capítulo, do tipo, o que está acontecendo está sendo veiculado, está sendo visibilizado, e isso gera um círculo virtuoso, né? De membros, de novos membros, ou de membros que já estão há algum tempo no capítulo, mas que não estão tão engajados, entender que existem coisas que estão acontecendo e que eles podem participar. Eu acho que essa visibilidade do que está acontecendo ainda é um pouco deficitária, e por isso que eu falo a pauta de comunicação, porque ela tem tanto a ver com a comunicação externa, né, especificamente do público externo, mas também da comunicação entre nós, né, entre os próprios membros. Então, a gente teve, né, a contratação de uma bolsa estagiária para poder ajudar nessa parte de comunicação de redes sociais. Eu acho que isso deu um fôlego bom, né, porque a gente estava precisando. Eu consegui atuar de forma bem breve como voluntário nessa parte. Acho que a gente concorre muito com as outras atividades, né, mas foi um passo positivo que pode ser fortalecido. E eu penso que a gente consegue, talvez,
abordando a comunicação de uma forma um pouco mais assertiva e planejada, de fazer com que os membros, de fato, vejam valor no capítulo, né? E esse valor, ele é importante para que a gente olhe o capítulo como um espaço bacana de networking, um espaço bacana de fazer projetos de impacto local, de poder, enfim, ter contatos com outras organizações. Eu acho que fortalecer o capítulo na sua comunicação interna, junto aos membros, também pode ter esse resultado de a gente tem uma base muito grande de pessoas, mas a gente sabe que as pessoas que estão, de fato, envolvidas em projetos é um número muito pequeno. Isso acontece em todas as organizações desse tipo, né? Mas por isso que eu penso que esse trabalho de fortalecer a comunicação pode ter esse resultado também de que os membros vejam o valor no que está acontecendo, sabem o que está acontecendo e sabem como se engajar. Então, ainda em termos de comunicação mais interna, eu acho que algumas das sugestões que eu penso e que podem parecer bastante simples, mas acho que são experimentações que podem ser feitas e a gente colher os resultados delas ou não, a gente, por exemplo, fortalecer alguns grupos de apoio, né, para atividades do capítulo. Então, a gente tem, por exemplo, de comunicação, que tem ali algumas pessoas que se prontificaram a poder auxiliar, mas também a gente pode ter outras demandas mais perenes, né, do capítulo, que a gente possa oferecer para que os membros, olha, a gente tem oportunidade para que você possa, nessa pauta específica, poder atuar junto com a diretoria, poder auxiliar quando a gente tiver alguma demanda, ou propor demandas específicas nessa parte. Então, a gente pode pensar, por exemplo, comunicação, mas pode pensar também tanto os aspectos de assessoria mais técnica, né? Quando a gente fala de advocacy, quando fala de documentos que o capítulo traz para a sociedade. E são estratégias também de comunicação, né? Mas de comunicação mais interna. Eu pensei também algumas questões, uma das perguntas era especificamente sobre que tipos de ações o capítulo não tem feito e poderiam ser realizadas. Eu acho que esse modelo de trabalho por projeto, ele tende a funcionar melhor, né? Eu acredito, quando a gente fala de organizações como a Internet Society, porque a gente tem uma expectativa, né, do que as coisas vão acontecer num tempo específico e as pessoas podem se programar, inclusive, para poder dedicar um tempo da vida delas, o tempo que elas têm livre para poder fazer isso. Então, a gente tem acho que desde que, por exemplo, o Chapter Tom surgiu, a gente teve alguns exemplos bacanas no capítulo brasileiro de envolvimentos, e eu acho que fortalecer esse tipo de ação, talvez no âmbito mais local, pode funcionar. A gente pode estar falando de projetos que requerem um financiamento muito, muito pequeno, mas que tem um impacto local importante, aí fortalecer, também eu falo em âmbito de comunicação, fortalecer as parcerias com entidades, com organizações locais, né, especificamente aquelas ligadas a grupos mais vulneráveis. Eu acho que tem tudo a ver com a missão da Internet Society e tem tudo a ver com o que a gente pode fazer de imediato, né? Às vezes são projetos que podem ser projetos de treinamento, projetos de educação ou projetos que não requerem um financiamento tão grande, mas que podem ter um impacto bacana de visibilizar o nosso trabalho e visibilizar também para outras pessoas fora, de fato, dessa bolha da governança da internet, o que é a Internet Society e o que a gente faz, né? Qual a importância disso. Para além dessa parte de projetos com impacto mais local e com entidades às vezes menores, acho que também é importante, claro, continuar fortalecendo as nossas parcerias com organizações de terceiro setor que nós já conhecemos, que nós trabalhamos, enfim, que nós temos contato, como nós tivemos em 2020, né? Eu acho que eu reforço que os colegas também colocaram, né, que é muito incrível ver que num ano como esse, um ano tão instável, né, e de tantos desafios e tantas perdas, a gente poder colher um relatório tão cheio de atividades como foi 2020, né? Então, é sinal de que eu acho que o capítulo está no caminho certo e pode se fortalecer a partir disso. Então, por isso que eu também penso em mais, talvez, fortalecimentos do que de coisas que já estão sendo feitas, mais do que necessariamente coisas totalmente novas, né? E por fim, eu acho que o professor trouxe uma pergunta, né, especificamente sobre receitas, sobre o que poderiam ser feito com receitas, com recursos adicionais. Isso é uma coisa que eu entendo que tem aspectos mais estatutários que podem concorrer com isso, mas eu acho que seria muito importante que a diretoria do capítulo tivesse uma assessoria
dedicada tanto uma parte de secretariado quanto uma parte de comunicação, uma coisa que pudesse ser de longo prazo ou permanente, para que os trabalhos fossem apoiados, né? A gente sabe que a diretoria é formada por pessoas que estão super engajadas, mas que também são voluntários, né? Tem outras atividades, outros trabalhos, enfim, e ter talvez uma equipe mínima que fosse, mas que fosse uma equipe de talvez meio período, mas que tivesse dedicada de forma permanente ao capítulo, a gente pudesse organizar os fluxos de trabalho muito melhor, né? Então, eu falo dessa parte de comunicação, porque, de novo, a gente teve essa experiência em 2020 de ter uma estagiária, né, uma pessoa que teve uma dedicação para isso, mas é uma dedicação muito pequena, né, é uma dedicação de poucas horas, e acho que talvez expandir isso na medida do possível pudesse trazer resultados, trazer impactos muito positivos para o capítulo. E eu falo novamente dessa parte de visibilizar o que está sendo feito, visibilizar os projetos, porque acho que, de fato, acredito que isso tem um impacto muito, muito bacana com os membros, de verem que o que a gente faz aqui, né, do que é feito pelo capítulo, tem, de fato, uma visibilidade para a sociedade, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com essa ideia de a gente poder olhar para o capítulo brasileiro como um espaço de crescimento, um espaço de network, um espaço também de impacto local, e esse impacto ser visto pela sociedade como um todo. Então, enfim, são alguns insights que eu trouxe pensando também no plano de ação da Isaac para 2021 e também do que eu acompanhei esse ano, principalmente na comunicação. E eu acho que é muito positivo que a gente tenha tido esse espaço esse ano, né, de ter esse momento de poder falar do presente, do futuro, de trazer essas perspectivas. E, de novo, parabenizo a diretoria, principalmente, mas também os membros que estiveram engajados nesses projetos que foram feitos em 2020. Acho que é isso. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a todos, C.A., Raquel, Juliana. Vocês, né, falaram de muitos aspectos diferentes, né, as contribuições, ideias sobre, seja né, atividades alinhadas com as grandes estratégias da Internet Society em nível internacional, né, por exemplo, de fortalecer, né, a internet ou expandir o acesso à internet, se falou bastante de redes comunitárias. Vocês falaram bastante de parcerias com outras entidades, né, sejam entidades do ecossistema da governança da internet, como o APC ou como o NIC.br, mas também, né, o Guilherme falou de parcerias com entidades bastante diversas, né, por exemplo, que nos permitiria nos aproximar de grupos que representam pessoas com situação de vulnerabilidade, né? Falamos, a Raquel falou de usar GTs, né, para a gente poder, de repente, encaminhar ações, né? O Guilherme chamou de um pouco diferente, grupos de apoio, né? A diferentes tipos de ações do capítulo, né? A Juliana falou bastante sobre inclusão de jovens e de mulheres, né? As oportunidades que a gente tem aí, né? Se falou bastante de redes comunitárias, se falou bastante de comunicação, né? Acho que tem aí um conjunto rico de ideias, né? De coisas que a gente pode fazer, né? O que já está fazendo, mas que pode fortalecer. Então, com esse início aí de discussão, que está excelente, eu gostaria que os demais participantes da nossa sessão aqui, do nosso debate, pudessem se manifestar. Então, pessoal, vocês podem, né, seja digitar comentários, perguntas, contribuições pelo chat, ou levantar a mão, né, pedir a palavra, né, para, seja fazer algum questionamento para um dos 4 debatedores em particular, ou, né, sugerir algo diferente, né, ou questionar alguma das ideias sugeridas, né, fiquem à vontade, né, para a gente poder continuar com o nosso debate. Ainda temos, né, um bom tempo pela frente, né, dentro do tempo planejado para esse debate, mais pelo menos uma meia hora aí para a gente poder mais livremente fazer essa discussão. Ou os próprios membros, né, os próprios 4 debatedores, sintam-se à vontade também, se quiserem, para questionar seus colegas de bancada, né? O Guilherme levantou a mão, então vamos lá, Guilherme. Eu queria aproveitar esse momento, porque acho que é bacana para a gente que é membro, mas que não é da diretoria, né? Também ouvi de vocês, a professor Flávio, Poli e acho que Giovana, que são os da diretoria que estão aqui, de vocês também contarem para a gente um pouco de quais são as dificuldades que vocês tiveram nesse ano,
essa parte gerencial do processo, né, e como talvez vocês enxergam que os membros podem auxiliar vocês, ainda que de forma pontual, né? Eu acho que, de novo, vocês fizeram um trabalho muito incrível num ano muito caótico, e é bacana também ouvir o feedback de vocês, né, do que tipo, de quais são as contribuições que vocês talvez pudessem esperar de membros, ou as dificuldades que vocês tiveram, enfim. Pois é, eu não quero ser debatedor, né? Não quero monopolizar de forma alguma a palavra, mas assim, uma coisa que eu sempre digo para todos, em todas as circunstâncias, é que, e eu acho que foi a Raquel que mencionou isso, se eu não me engano, é o fato de nós termos uma entidade feita por voluntários, né? Tu falaste no final também, né, Guilherme? Assim, ó, que bom seria se nós tivéssemos uma equipe profissional permanente. O CA é uma pessoa que sempre, né, imaginou que talvez a gente pudesse ter uma equipe profissional, um staff profissional. Mas isso pode ser talvez uma realidade num futuro mais adiante, né, na medida que a gente tiver um pouco mais de robustez financeira. Hoje, a nossa realidade é que para conduzir qualquer atividade, né, a gente depende de voluntários. Então, a gente quis montar uma equipe de comunicação, fomos lá, corremos atrás do Guilherme, né? Vem nos ajudar aqui, né? Então, não só a diretoria, né, não dá para acreditar que apenas a diretoria, um grupo de apenas 6 pessoas, vai conseguir conduzir um grande conjunto de atividades, mas nós dependemos muito da ação voluntária dos membros. E aí é uma questão de casamento de interesses, né? Realmente, todos, tanto a diretoria como os membros voluntários que se engajam nas atividades, eles dependem muito de estar fazendo algo que os gratifica, né? Eles vão se engajar porque eles se gratificam com aquilo. De alguma maneira, aquilo está relacionado com a sua atividade profissional ou com as coisas com as quais eles têm prazer de se envolver. Então, nós temos que casar um pouco ações que fazem parte da missão do capítulo, né, que faz sentido o capítulo se envolver, ações para as quais o capítulo pode, inclusive, conseguir apoio financeiro, seja da Internet Society, dos projetos da Internet Society, e a gente conseguiu várias vezes isso, né? O Diego, né, foi um grande parceiro nisso, de conseguir nos colocar em contato com equipes de projeto da Internet Society e conseguir recursos adicionais para apoiar as nossas atividades, ou conseguir grants da ISOC Foundation, ou conseguir, né, parcerias financeiras ou não financeiras de entidades várias. Então, mas a gente precisa ter ações, propostas que façam sentido para a nossa missão, que ao mesmo tempo, né, tem que casar essas 3 coisas, né? Tem que conseguir achar o dinheiro para conseguir levar essas coisas adiante. Então tem que ter o interesse de algum parceiro, da própria Internet Society ou de outros parceiros externos. Tem que ser algo que motive, faça brilhar os olhos dos membros para eles se voluntariarem para fazer aquelas coisas, e tem que fazer sentido para a missão da Internet Society, né? Então, assim, e aí eu acho que talvez, né, seria muito bom que os membros pudessem procurar a gente, e esse debate aqui está sendo um pouco isso, né, de levantar a bola, de dizer assim, olha, quem sabe a gente faz esse tipo de coisa, faz aquele outro tipo de coisa, né? E nesse momento a gente tenta conversar e ver como é que viabiliza levar adiante aquela atividade. Então, eu acho que muito realmente, eu acho que nós vamos conseguir, num primeiro momento, crescer se nós tivermos mais pessoas se voluntariando para trabalharem junto com a diretoria nas várias ações, inclusive trazendo proposta de ações nas quais essas pessoas gostariam de se envolver. Seja nas coisas que são mais operacionais, atividades mais administrativas, né, do dia a dia, da operação de uma entidade, de uma ONG, né, que no fundo é isso que nós somos, né, mas também para projetos bem específicos, né, para atividades bem específicas que se possa conseguir em parceria com outras entidades, por exemplo. Temos aqui algumas contribuições, vamos tentar capturar o que está aqui no chat, né? Tem um comentário do Luan, né, que queria que a gente falasse um pouco mais da reformulação das diretorias que vão ter designações mais específicas. Na verdade, Luan, foram 2 diretorias específicas que foram criadas, né, na reformulação do Estatuto de 1 ano e pouco atrás, né, uma diretoria de eventos e comunicação, que está, inclusive, né, e a Raquel até pediu para, né, fazer um pouquinho de propaganda da eleição. A Raquel, já vou dar a palavra para ela, né? Então, para esse ano, né, se extingue uma das diretorias sem designação específica, que a gente tinha 3 dessas posições na diretoria,
e se criaram 2 diretorias específicas, uma para tratar de eventos e comunicação, que agora, nesse processo eleitoral, estará em disputa, né? Nós teremos que eleger um diretor de eventos e comunicação na eleição que vai se encerrar no início de fevereiro, e no próximo ano, quando renovar mais uma posição na diretoria, né, vai se extinguir mais uma posição de diretor sem designação específica e se criar uma outra função específica, que é diretor de projetos. Está no estatuto, né, se vocês olharem no site, o que são as funções que se espera um pouco de diretor de eventos e comunicação. Não dá para imaginar, né, cuidar da área de comunicação, cuidar da organização de nossos eventos, sejam presenciais ou virtuais, e um diretor de projetos, que é cuidar dos projetos em que a gente, especialmente aqueles, né, projetos em que a gente desenvolve em parceria com outras entidades, ou para as quais a gente consegue apoios financeiros, né, tem que fazer a promoção e a gestão desses projetos. Então, é uma tentativa da gente, né, ter na diretoria uma divisão um pouco mais de tarefas em função dos diferentes tipos de atividades que a gente tem que conduzir. Tem um comentário do Gerson aqui, que tem interesse, né, em assuntos relacionados à gestão de segurança de informação, tecnologia e sociedade, etc. Tem que tentar acompanhar, né, as atividades que a gente desenvolve, participar da nossa lista de discussão, por onde a gente, né, tem lá no link no nosso site para se inscrever, permitir conseguir estar a par das coisas que a gente divulga, das oportunidades que tem de treinamento, de projetos onde as pessoas possam se envolver, né? A gente, embora tenha já crescido em volume de atividades, a gente ainda, né, ainda pode fazer muito mais coisas, né? Mas, como se falou antes aqui, depende muito de nós termos mais pessoas engajadas levando adiante essas atividades. O Pedro comentou, né, de que quais limitações para criar projetos em parceria com universidades para conseguir voluntários na esfera estudantil. Não tem limitação nenhuma, Pedro. Nós somos uma entidade extremamente não burocrática, que com uma enorme facilidade pode fazer projetos em parceria com todo tipo de entidade, né? Então, assim, se vocês tiverem ideias de parceria com outras entidades, com universidades, né, certamente universidades podem ser parceiras nossas em muitas atividades de treinamento, de, né, organizar debates, né, ou realizar projetos, com certeza, né? Então, aí eu sou professor de universidade, né, há 45 anos quase, em uma universidade pública, eu conheço bem como é que é a burocracia de uma universidade, né? Então, a burocracia maior estará do lado da universidade, certamente, de conseguir, mas tendo um voluntário do lado da universidade que queira fazer essa parceria conosco, né, e que consiga conduzir a coisa dentro da universidade, né, para oferecer isso que tu dizes aqui no chat, né, de ter, por exemplo, para alunos voluntários, uma recompensa em horas de extensão, que hoje a legislação nas universidades exige uma certa quantidade de créditos de extensão, né, de créditos complementares na forma de extensão. Então, certamente, é uma possibilidade, né, é uma questão de nós encontrarmos os voluntários do lado da universidade. Nós temos total facilidade para fazer esse tipo de parceria. Eu estou vendo o Diego com a mão levantada. Raquel, deixa eu passar, Diego, espera só um pouquinho. Deixa a Raquel falar antes que a gente perca a oportunidade. Raquel, contigo, fala. Obrigada, Flávio. É o meu momento propaganda. Eu tinha pedido realmente esse 1 minuto para o Flávio, justamente para mencionar que já estão abertos o período de candidatura, né? Então, qualquer um interessado em compor uma das vagas, são 5 vagas na liderança da ISOC Brasil, que estão abertas para o ciclo 2021, bom, e aí os mandatos variam de 2 a 3 anos. O Flávio mencionou, eu só vou repetir para deixar bem claro, né? As vagas são para diretor-presidente, para diretor de eventos e comunicação, que é esse cargo novo no novo estatuto, e para 3 vagas dentro do Conselho Fiscal. Os recursos são exíguos da ISOC Brasil, mas eles existem e precisam ser validados também pelos membros, né? E aí para isso que serve o Conselho Fiscal. E o mandato dos diretores são de 3 anos e o do Conselho de 2 anos.
Então, não só aqueles membros que estão nos escutando agora, que vão nos escutar depois, ou se vocês conhecerem outros membros que são membros individuais votantes e que tenham interesse em assumir um pouco mais de responsabilidade, né, e ajudar, por favor, divulguem, se candidatem. A candidatura foi anunciada sexta-feira passada, eu estou um pouco perdida nos tempos, mas foi sexta-feira passada e vai até, a abertura, né, do processo de candidaturas, e vai até 4 de janeiro do ano que vem. Então, por favor, se atentem, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo. É muito importante, é claro que você não precisa estar na diretoria, estar num dos cargos de liderança para ajudar e apoiar a ESOC Brasil e as atividades, mas é muito importante, aí talvez a Giovana, né, a Poli que entraram em outros cargos de diretoria, na verdade, todo mundo faz de tudo um pouco e sempre ajuda, né? E isso é muito, muito importante, que novas caras apareçam e possam ajudar. E eu acho que é isso, meu 1 minuto acabou. Se alguém tiver alguma dúvida, depois eu falo. Agora vamos lá com o Diego. Vai lá, Diego. Oi, gente, boa noite. Eu acho que eu conheço quase todo mundo que está na chamada, mas eu vou só falar rapidamente que, apesar de eu ser um membro votante do capítulo brasileiro, eu também trabalho para a ESOC Organização, né? Bom, e aí eu vou falar dessa perspectiva de quem ao longo de 2020 se encontrou mais provavelmente com o Flávio do que com a minha própria esposa, assim, porque a gente trabalhou muito proximamente, como vocês devem ter visto já pelas falas dele. E nesse sentido, eu queria, sim, parabenizar o capítulo por ter feito tanta coisa, né, e por ter uma diretoria que, sobretudo, sempre respondeu muito rápido às grandes questões, às demandas, aos processos que estavam acontecendo na prática. Mas, sem desmerecer os demais membros da diretoria, eu posso dar o atestado de que, em 2020, a ESOC Brasil foi quase que um exército de um homem só chamado Flávio Wagner. A maior parte da execução daqueles bullet points que estão no plano de ação, eles foram executados pelo diretor-presidente do capítulo da ESOC Brasil. Desde uma revisão de vírgula a texto, até coisas como discutir parágrafo complexo de manifestação a respeito do projeto de lei e tal, né? E isso tem um ponto, isso não é sustentável, isso não é escalável, né? E acho que o grande desafio que está posto para o capítulo é como é que a gente transcende esse modelo que foi de êxito em 2020, mas a gente não pode deixar se enganar pelo êxito de 2020, perdendo de vista o trabalho de base que a gente precisa fazer justamente para dar visibilidade à ESOC Brasil como um dos diversos stakeholders que participam da governança da internet no Brasil, né? Porque uma grande parte, a Raquel, que já trabalhou no staff da organização, em uma época em que era mais feliz trabalhar no staff da organização, ela entende bem que, assim, uma grande parte das coisas que chegam até a gente no staff não fazem a diferença entre o que é a ESOC organização e o que é capítulo brasileiro da ESOC. A gente acaba tendo esse filtro. Então, se é um projeto, um processo completamente doméstico, a gente da organização fica no segundo plano, na retaguarda, apoiando o capítulo da medida em que a gente pode, mas é um processo em que o capítulo precisa meter a mão na massa. Então, eu acho que o grande desafio para 2021 é justamente dar mais visibilidade para o capítulo brasileiro. E isso dialoga muito bem com uma coisa que o Guilherme e que o próprio Pedro trouxeram aqui para a conversa, né? O Guilherme falou alguma coisa no sentido de que a ESOC precisa aparecer mais. Leve em consideração que nesses 20 anos, mais até de existência, acho quase 30 anos de existência da ESOC no Brasil, ela sempre teve uma competição muito, entre aspas, desleal com dois gigantes que são o CGI e o NIC-BR, né? Então, teoricamente, a ESOC Brasil
ela precisa dar um jeito de aproveitar as boas relações que a gente tem com essas entidades para aparecer mais nos eventos do CGI, do NIC, né? Para ter o seu logo, ter o seu espaço na programação, porque, como acho que foi o Guilherme falou, tem um conjunto de recursos humanos na membresia da organização que podem produzir coisas muito boas, né? Acho que isso também parte por uma dinâmica de compromisso dos próprios membros, né? Eu lembro que quando eu era, entre aspas, só um membro da ISOC Brasil, mesmo que eu tivesse num congresso, na minha capacidade pessoal, eu sempre colocava na nota de rodapé que eu era membro da ISOC Brasil justamente para chamar a atenção das pessoas para a Internet Society, para que elas viessem falar comigo para gerar esse movimento de interesse pela organização nos diversos espaços onde a gente está atuando, né? E acho que isso tem muito a ver com o modelo que se apresentou como sendo um modelo de êxito em 2020. A maior parte das grandes coisas que foram feitas não foram feitas só pela ISOC Brasil, né? É a ISOC Brasil com a FGV. É a ISOC Brasil com o Instituto Bem-Estar Brasil, no caso das redes comunitárias. É a ISOC Brasil com, agora estou tão cansado que me fugiu a dinâmica com o Facebook. Com o Facebook, naquelas dinâmicas do Vem Pra Rede. A ISOC Brasil com o Iris. E essas organizações, elas não se aproximaram da ISOC Brasil, pelo contrário, né? Alguém buscou essas organizações para dizer, vocês podem fazer coisas nos marcos e nos processos e em parceria com a ISOC Brasil, né? O caso de êxito, assim, tremendo em termos de visibilidade, números e audiência, é o curso sobre The Internet Way of Networking com a FGV, né? Em que basicamente assim, a gente teve um movimento do Flávio de conseguir recursos da fundação, teve um movimento da organização de chamar a atenção da FGV com os materiais, né? A fundação Internet Way of Networking, o kit de impacto, de avaliação de impacto da internet, e mostrar para eles, olha, tem coisas muito legais que dialogam com o tema direito à internet de um jeito que ninguém mais fez ainda no Brasil. Quem sabe vocês não fazem um curso, né? Então, eu quero dizer que esse movimento, e sobretudo para dizer isso, que o Pedro trouxe, né? Mas e as universidades? Acho que funciona muito bem, mas é preciso também esse movimento de os membros trazerem para dentro do ambiente da ISOC Brasil um pouco dessas coisas que eles carregam na mochila em termos de networking, relacionamento pessoal e etc., explorando quais são essas possibilidades de ação em parceria, em sinergia, para usar essa palavra que a gente tanto ama e que não quer dizer absolutamente nada. Mas, enfim, tudo isso para dizer o seguinte, acho que 2020 foi um grande ano, 2021 só faz com que a barra pela qual se vai fazer a avaliação do capítulo da ISOC, tanto internamente junto à organização, nesses processos de prestação de contas, quanto externamente para a comunidade brasileira, vai ser ainda maior, né? Porque a gente está terminando o ano, como o Flávio falou, com o capítulo sendo parte integral, por exemplo, de uma aliança com grandes entidades de provimento de serviços e aplicações de internet pelo espectro não licenciado na faixa dos 6 GHz, que auxilia redes comunitárias e vários outros tipos de coisas. Ao mesmo tempo, a coalizão de direitos na rede está trabalhando no mesmo sentido, né? Todo mundo está muito preocupado com o que vai acontecer com o PL Fake News, com as mudanças do Marco Civil, com o julgamento da criptografia no WhatsApp. E acho que o grande potencial que foi semeado em 2020 é justamente ampliar o poder de rede que o capítulo tem. Eu estou muito contente em ver que a Raquel está cada vez mais próxima do capítulo, né, em saber que os jovens, que já não são mais tão jovens assim, mas que continuam sendo mais jovens que a gente, estão também imbuídos dessa dinâmica de em 2021, ampliar essa capacidade de rede do capítulo da ISO. Okay? Só para terminar a última palavra, eu acho que mais além do que uma reunião aberta a todos os membros e tudo mais, uma coisa que me ocorreu enquanto eu falava é necessário, talvez, uma sessão para definir um plano de trabalho específico, bem concreto, com metas, com atividades, com compromissos que as pessoas assumam perante os outros membros, de alguma forma que ajude a gente a avançar, e eu, como sempre, sou voluntário para participar
de uma sessão como essa em todas as minhas capacidades possíveis e impossíveis. Mas, desde já, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Obrigado, Diego. Gente, microfone aberto. Quem quer? Os jovens que foram cutucados. Indignada com a fala do Diego, eu sou jovem para sempre, assim. Ia me defender também, falar que eu ainda sou bem jovem. Eu tenho artrite, eu não posso mais avorar para mim esse termo. Vamos dar a palavra ao CA. Fala. Não. É a Juliana que está pedindo a palavra. Juliana, perdão, então. Dela. Não tá, perdão. Eu levantei a mão. Eu queria fazer uma pergunta. Fala, Juliana. Na verdade, para as jovens, né, que fazem parte da diretoria do capítulo, queria entender um pouco da perspectiva delas, de como elas veem os desafios, né, como jovens membros da diretoria da ISO Brasil, e que tipo de ações a gente pode tomar para que mais jovens tenham interesse em ter papéis de liderança na organização, e como a organização pode acolher de uma forma mais contínua, né, e a longo prazo, jovens nesses papéis. Aí fiquem à vontade, Poli, Giovana, qual quiser responder. Os jovens de espírito também? Jovens de espírito também. Vamos lá, Poliana e Giovana, vocês foram solicitadas. Então, eu acho que muito do que se falou aqui é super importante, que a Juliana e o Guilherme também são do observatório, então sabe que é muito difícil trabalhar com um trabalho voluntário, porque você tem que conciliar esses interesses. Então, estando no observatório, estando aqui na diretoria, eu consigo ver que uma grande diferença é o engajamento. Talvez por um senso de pertencimento dos jovens no observatório, mas existe um engajamento muito maior. Então, pensando nisso, eu acho que o que falta de verdade é arrumar um jeito de puxar cada vez mais pessoas para dentro. E isso é uma coisa que esse ano a gente está trabalhando, e estava trabalhando, e acho que é muito importante para o ano que vem. É criar métodos, criar formas de mostrar o que a Internet Society no capítulo brasileiro e fazer com que essas pessoas de fora se sintam interessadas pelo que a gente faz e também sintam que vão fazer parte, porque a ISOC Brasil não é só uma lista de e-mails, ela tem que ser muito mais do que isso, porque senão ela perde perde totalmente o sentido. Então a gente precisa continuar fomentando essas discussões e também trazendo pessoas para dentro para que se renove ideias, se renovem as pessoas, aumente o número de pessoas presentes nos círculos de discussão. Então, eu acho que esse é o principal desafio eu acho que não só o capítulo brasileiro, para a ISOC em geral, e principalmente pensando no capítulo brasileiro para o ano que vem. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito na cabeça, trazer mais pessoas para que o engajamento seja maior, porque não adianta exigir só o engajamento das pessoas que já estão. E eu acho que é isso. Não sei se a Poli quer falar alguma coisa. Queria complementar, assim, eu Poli, talvez mais como membro do que na posição de diretoria, eu sinto que a gente ainda tem um gap que sim, precisa de mais gente ajudando a resolver, que a gente conseguir mostrar quem é a Internet Society, o que a gente faz e por que alguém tem que vir a ser membro do nosso capítulo. Como é que a gente vira esse jogo, e esse é um trabalho conjunto de todos nós, não é só dos membros da diretoria, que a cada 3 anos mudam, mas anualmente algumas peças são alteradas, né? Não é eleição do board inteiro de uma vez só, são peças espalhadas, então a gente tem uma diversidade grande também que vai acontecendo nesses 3 anos de cada mandato das pessoas, né? Tem toda essa estruturação da diretoria também, desses títulos novos, né, de diretores com especificações assim, mais fixas, né, que vão acontecendo. A minha e a da Gil já foi nesse intervalo de alteração, né, e claro, é trabalho voluntário, a gente dificilmente segue só o que está escrito em algum lugar no estatuto, né, todo mundo, enfim, dá o máximo para colocar a mão no que é possível, né, e muita coisa não é possível. Eu passei um pedaço da nossa reunião acompanhando a reunião de trabalho,
no outro dia foi a mesma coisa. Assim, o virtual facilitou, a gente fez projetos incríveis esse ano. A gente está terminando 2020, assim, num saldo espetacular. O meu breve relato aqui sobre o Chapterton, que foi um dos projetos que eu acompanhei de dentro, né? O impacto que a gente gerou na vida de 50 pessoas com esse projeto, os relatos que a gente teve com isso, é um negócio incrível. Então, assim, a gente sai ganhando, apesar do surto que acontece do projeto e prazo, e etc., e lida com trabalho e demanda, enfim. A gente ainda é jovem, Diego, a gente ainda é jovem, por favor. E para conseguir ter esse pique para lidar com tanta coisa, às vezes eu também acho que eu não sou, mas enfim, somos jovens ainda. E lidar com essa quantidade de coisa, e a galera que está estudando, os jovens, mais jovens que nós, lidando faculdade, mestrado, educação, enfim, são muitas variáveis que eu acho que trazem algumas complicações em como a gente está andando ainda, mas que acho que a gente consegue sim quebrar se a gente quiser. Então, esse é um pedido, eu acho, assim, da minha parte, de como a gente realmente mostra, talvez, o nosso meio de comunicação. Essas são perguntas para vocês mesmo. Quanto à nossa lista efetiva, os e-mails que vocês recebem, o que vocês conseguiram acompanhar? Quem dos membros do capítulo participou do Chapterton, por exemplo? Isso é um questionamento meu, tá? Como membro, né? Não é nem tanto como diretoria, mas como diretoria, acho que a gente tem que fazer um trabalho para melhorar isso, sim, né? Mas de chegar nos nossos membros, que fazem parte, que estão dentro do nosso escopo, e é super interessante sair só dos nossos membros e apresentar a Internet Society. Essas 50 pessoas do Chapterton não faziam ideia de quem era a Internet Society e tiveram um puta impacto na vida delas, nos negócios delas em meio à pandemia. Ter uma aula ao vivo com o Facebook. O Facebook mandou uns brindes fofíssimos depois, que a gente está tentando enviar para eles. Então, impacto. O curso de redes comunitárias que eu também acompanhei, boa parte do processo, as aulas também, enfim. O pessoal de Instituto Bem-Estar fez um negócio super inovador, assim, muito interessante. Uma pauta super diferente do que a gente está acostumado a ver sobre redes comunitárias, que vai ter um impacto muito positivo na vida, assim, nesses negócios, pequenas comunidades que estão criadas, e são as coisas que vão sendo repassadas. Então, eu acho que é mais uma autocrítica e um autoquestionamento para nós todos, como membros do capítulo, de ter essas ideias. Olha, talvez mais pelas redes sociais, a gente já está trabalhando nisso, vamos tentar melhorar mais. Se o meio principal de comunicação desse tipo de chamada vai ser por lá, se não vai, enfim. Mas acho que são pautas que a gente tem que trocar mais, a gente precisa de mais trocas. E 2 pontos que são importantes: nós somos muitos membros, o professor Flávio com certeza tem números mais precisos que os meus, não vou nem tentar chutar, porque eu não me lembro dos números que eu vi nos e-mails. 920, mais ou menos, eu acho que é o número hoje. De backgrounds extremamente diferentes, como a gente pode ver hoje no próprio painel, no board da diretoria. Todo mundo faz coisas extremamente diferentes, tem, enfim, cotidianos diferentes, e isso representa os nossos membros também. Então, chegar nesse equilíbrio do que é bom, o que a gente conversa com a ISOC Global, com a ISOC Foundation, o que a gente conversa com o Brasil, com a necessidade do que o capítulo brasileiro está fazendo e tem que fazer, e o que atende os nossos membros, o que os nossos membros precisam, querem ver e vão se engajar. A questão do que a Gil falou de sentimento de pertencimento, acho que é super importante. Ter a gente como jovens, e como jovens mulheres, mais ainda, acho que é super representativo, né? Existe uma discussão do quanto a representatividade é efetiva, mas eu acho que já é um bom começo para a gente mostrar que, assim, o capítulo é aberto às pessoas que querem participar do capítulo. Não importa nenhuma definição da pessoa, é isso. Então, quanto mais essa diversidade a gente tiver, melhor, entre os membros na diretoria. Então, é importante que venham novas ideias, e o professor Flávio falou, é real, a gente sempre é aberto a receber apoio, ideias, enfim, mas acho que é importante que todos, como membros, sintam algumas dores e que tragam, que levantem essas dores para a gente poder tentar amenizar elas e trabalhar e buscar ajuda no sentido
mas nos pontos focais que a gente precisa realmente, né? Porque às vezes a gente tem uma lista assim, todo mundo, nossa, eu quero ajudar, conta comigo, não sei o quê, mas quando a gente precisa de algumas coisas específicas, isso não consigo fazer, essa semana não tenho tempo. É trabalho voluntário, essas dificuldades acontecem e vão continuar acontecendo. Então, é uma dor que tem que ser de todos nós como membros para poder girar um pouquinho mais e conseguir que 2021 seja muito mais produtivo e que tenha um resultado melhor desse ano. Apesar de que eu acho que foi o ano com mais ações e atividades do capítulo, tem como melhorar, mas vai ser osso, porque a gente fez bastante coisa. Vocês viram o relatório, foi muita coisa legal. A gente foi para a segunda rodada do Chapterton, esses projetos, FGV, Instituto do Bem-Estar, parcerias incríveis, Facebook envolvido, foram coisas produtivas e muito interessantes participar. Então, eu deixo meu relato para que se inspirem também e queiram participar, porque os relatos que a gente teve do Chapterton, por exemplo, o dia que terminou, que a gente anunciou os premiados, os áudios que a gente recebeu foi só de começar a cair lágrima, assim, gente, assim, de verdade, do quanto a gente impacta realmente as pessoas com esse tipo de coisa. Então, vai muito além do que a gente pensa na parte burocrática do trabalho. Falei bastante, acho que é o suficiente. Obrigado, Giovana, obrigado, Poliana. Gente, já estamos passando um pouquinho da hora. Quero dar uma oportunidade para os nossos 4 debatedores, se quiserem fazer algum comentário em relação ao que já foi discutido depois, ou outras ideias, uma palavra final, fiquem à vontade. CA, por favor. Ok, olha, foi muito bom ouvir todos vocês, foi fascinante. A Poli, a Kel, Guilherme, a Juliana, foi muito bom. E o Diego também, que nos, de certo modo, deu-nos um belo puxão de orelha, né? E merecido, eu diria. E deixa eu ver se eu estou aberto, né? Estou aberto. Uma coisa que eu queria só completar e que muitas vezes a gente esquece é o seguinte: nós muitas vezes fazemos projetos que têm impacto direto nas comunidades, né? Esse trabalho que a Internet Society faz em redes comunitárias tem muito a ver com isso, e é um risco grande que a gente ocorre tocar esses projetos e não assegurar sustentabilidade. Uma vez eu ouvi de um consultor de uma empresa de apoio a negócios, um americano, dizendo: a pior coisa do mundo é você conectar as pessoas e não garantir a conectividade depois. Desconectar é muito pior do que não estar conectado, ele disse. E, de certo modo, é verdade, porque você já se acostumou com aquele recurso e perde o recurso, né, num patamar em que você não esperava que isso fosse acontecer. Então, a sustentabilidade de projetos que impactam diretamente a comunidade é importante. E nós temos que analisar muito bem isso, né? No caso de redes comunitárias, eu tenho visto projetos que cuidam da própria comunidade se habilitar para manter e até desenvolver a sua própria rede comunitária depois de instalada. E isso é muito importante, né? Sempre que a gente for fazer um projeto de impacto direto com a comunidade, precisamos pensar nisso, no depois, né? Continua depois que a gente sair, pegar o avião e voltar, ou etc., né? Então é isso. E eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, CA. Raquel. Flávio, acho que eu coloquei um pouquinho no chat já o encaminhamento, né? Se a gente puder sair daqui, talvez com esse compromisso, né, de abrir de uma forma mais ampla, consultar os membros, e eu acho que foi muito importante, todas as falas, se eu for retomar, vai ser longo, mas colocar esse espaço dedicado. Vamos pensar as nossas prioridades para 2021, o que é importante e o que vai trazer para a atuação efetiva dos membros no próximo ano. E a Giovana acho que mencionou essa sensação de pertencimento, que é muito importante. E construir esse plano junto é parte, né, e a primeira etapa tão importante para esse processo. Obrigada. Obrigado. Nós temos que até 15 de fevereiro encaminhar formalmente para a ISOC Mãe o nosso plano de ação do capítulo
para 2021. Portanto, nós temos um deadline aí, que é 15 de fevereiro, temos 2 meses pela frente, né? Vamos tentar construir colaborativamente, né, como deve ser nos dias atuais, esse plano aí, com todos os membros que quiserem nos ajudar a construir esse plano. Vai ser muito bom ter mais gente discutindo isso. Juliana. Obrigada, professor. Bom, queria agradecer a todos pela presença, né, e também reforçar o convite que foi feito e reiterado aqui para que as pessoas participem das atividades do capítulo, principalmente os jovens, tenham um papel ativo, né, no que o capítulo está fazendo ao longo do ano. E também fica uma reflexão, acho, para pensarmos em novas formas de comunicação, como a gente pode atingir mais pessoas, como a gente pode sair da bolha, e como fazer com que o capítulo tenha cada vez mais membros ativos, né? Não só aqueles que constam formalmente, mas também pessoas dispostas a ajudar com as tarefas, para que as pessoas fiquem menos sobrecarregadas, para que tenha uma visibilidade maior e maior envolvimento de pessoas de diferentes backgrounds, pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas que acabaram de entrar no ecossistema de governança da internet, pessoas que já estão há mais tempo, para que haja sempre essa troca, assim. Então, reitero também aí o que a Raquel falou sobre as eleições e quem tiver interesse em participar. É isso. Obrigada. Obrigado, Juliana. Guilherme, por favor. Bom, eu acho que a gente teve uma conversa super produtiva, muitos pontos que são propositivos, né, e que podem ser implementados no projeto aí, num plano de ação para 2021 do capítulo. Eu acho que não tem fórmula mágica, né, para resolver essas pendências que a gente está colocando, são muitas coisas que concorrem, né, e que acho que é uma questão mais de experimentação, de experimentar uma coisa, experimentar outra, ver o que está acontecendo, entendendo também que o capítulo é dinâmico, né, as pessoas elas vêm e vão também, né, elas têm momentos diferentes de dedicação ao longo da vida delas, mas eu vejo que a gente tem muito valor a ser criado com o capítulo, e acho que isso tem tudo a ver com que Raquel e Giovana falaram sobre pertencimento. Acho que quando eu falo de valor, eu falo muito disso também. E é isso, acho que quero agradecer e me colocar também aí à disposição. Nosso tempo é curto, né, infelizmente, mas na medida do possível a gente poder continuar fazendo o capítulo ser dinâmico e continuar engajando outras pessoas. E parabéns, diretoria, também pelo trabalho de 2020, por todos os desafios que vocês passaram certamente, o trabalho que vocês conseguiram trazer para o capítulo brasileiro. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os debatedores. Obrigado aos demais participantes pelas ideias, pelos questionamentos, né? Eu estava tentando, em paralelo, acompanhar o debate e fazer muitas anotações, mas a sessão foi gravada. Ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube em poucos dias, a gente vai divulgar isso. Talvez não pela lista, né, Guilherme? Concorre com muitos e-mails, as pessoas não vão nem ver o e-mail dizendo que tem alguma coisa no canal do YouTube gravado, mas, enfim, nós vamos divulgar adequadamente pelas redes sociais, né? As 2 sessões, a de terça-feira, que foi muito boa também, sobre o presente e futuro da ISOC Global, né? E essa de hoje vai estar disponível para todo mundo, a gente vai poder olhar com carinho de novo toda a discussão, e ver essas ideias todas, e desde já fica esse convite e convocação para todos, né? A gente vamos tentar organizar uma forma colaborativa de envolver os membros na discussão do nosso plano de ação de 2021. Né? Como eu falei, existe esse compromisso formal da gente encaminhar o plano de ação todos os anos para a Internet Society. De modo geral, é um documento mais formal, é uma obrigação formal que a gente tem, né? Mas a gente tem que aproveitar a oportunidade para que isso seja mais do que uma mera formalidade de entregar um papel, né, para a ISOC Global, e que seja muito mais um documento de trabalho nosso, de fato, né, alguma coisa que realmente motive a nossa comunidade, os nossos membros, que eles se sintam, né, que se crie esse sentimento de pertencimento tão bem lembrado aqui pela Giovana, né, e que a gente possa, com isso, ter mais gente envolvida no trabalho, não só aqueles que ocupam posições formalmente na diretoria, né, ou no Conselho Fiscal, mas as muitas outras pessoas que a gente tem conseguido engajar em atividades, e isso um pouco explica o aumento do nível de atividades do capítulo, porque mais pessoas se juntam a nós, né, e com isso a gente consegue fazer mais coisas. Tá?
e podemos fazer muito mais, né, para o próximo ano, né? Acho que partimos de uma boa base e eu fiquei muito feliz com o debate aqui, com o engajamento de quem esteve aqui discutindo hoje. Muito obrigado a todos, gente. Boa noite, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que é um tempo precioso, todo mundo está chegando no fim do ano, já um pouco sem fôlego, né? De tanta live, tanto webinar, tanta reunião remota. Obrigado por terem comparecido aqui, terem discutido. Raquel quer falar? Fala, Raquel. Quero. Antes que você termine e encerre, Flávio, acho que mais do que merecido puxar o condão de aplausos para ti, o exército de um homem só que levou raiz, ok? Como o Diego lembrou. Muito obrigada por todo o seu trabalho. Obrigado, Raquel. Obrigado. Flávio, é importante, eu bati palma aqui também. Não, é importante registrar gravar o chat. Acho que você, como host, pode gravar o chat. Tem muito. Sim, ele é gravado junto. Muita coisa interessante. Gravado junto. Perfeito. Valeu. Boa noite, obrigado. Tá, gente, boa noite a todos, obrigado por tudo, pela presença, pelo ótimo debate, né? Continuem conectados, em breve mais notícias. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal.